funcionárias de uma loja. Nader, foram elas que desconfiaram de um idoso que entrou na loja com uma criança de apenas 6 anos, né? Ele é suspeito de estupro de vulnerável, Nader? Não, e a história é impressionante. Eu estou aqui falando com você, você estava me perguntando, eu estou vendo as imagens, porque eu tenho as imagens aqui no celular e eu estou acompanhando as imagens que são impressionantes desde o início do momento em que tudo acontece, em plena luz do dia, no centro de Maringá, na área central da cidade, onde fica todo o furacão do comércio, que é a Avenida Brasil. Ali há sempre pessoas, pedintes, muitos indígenas que ficam por ali vendendo artesanato nas esquinas. E essa criança, uma indígena, acompanhada de outras 2 pessoas que a nossa produção está tentando confirmar quem são as pessoas, um homem e uma mulher. Até agora a informação que temos é de que não se trata da mãe da criança. Essas 2 pessoas, aparentemente de forma voluntária, entregam essa menina de apenas 6 anos para um idoso de mais de 60 anos. O idoso é flagrado por câmeras de segurança andando com essa criança de mãos dadas no centro da cidade, do comércio, e vai até uma loja. É a partir do momento em que ele entra nesta loja de mãos dadas, né, mas com a mão, segurando a mão da criança, que chama a atenção da gerente e da vendedora. E o desenrolar dessa história revoltante, você vê agora. Testemunhas contam que a criança, de apenas 6 anos, estava acompanhada de uma tia. A menina teria sido abordada pelo homem que nem a conhecia e ido com ela até uma loja de roupas. Aqui, os 2 aparecem de mãos dadas na porta da loja, mas rapidamente saem. São abordados, possivelmente, pela tia e o tio da criança. Conversam um pouco com o suspeito e entram na loja novamente. Desta vez, a mulher está junto com a suposta vítima. Neste ângulo, a tia e a então vítima entram em um dos provadores. Neste momento, as funcionárias já se movimentam com alguma suspeita. Uma delas faz questão de ficar por perto. Quando as 2 deixam o provador, o suspeito aparece novamente na imagem. Diante das suspeitas ainda dentro da loja, assim que as funcionárias perceberam a criança no colo do rapaz no ponto de ônibus, decidiram intervir, seguraram o suspeito e chamaram a polícia. Fingi que eu estava vendo a vitrine da loja, fiquei atrás do ponto de circular, depois eu fui mais de frente com o ponto, olhando para ele, desconfiada, até que a gente viu a situação dele acariciando ela, pegando ela no colo, passando a mão nela, beijando ela. E aí eu mesmo abordei, junto com um vendedor meu, abordei eles, perguntei se estava acontecendo alguma coisa. A mulher responsável falou que não estava bem, e aí ele falou e o senhor falou que estava só querendo ajudar. Daí eu olhei para ele e falei assim, eu sei que você está querendo fazer. O homem foi detido e levado para a delegacia. Ele permanece preso. A Polícia Civil já está no caso e, se comprovado o crime, o suspeito poderá responder por estupro de vulnerável. A defesa, por hora, está aguardando a conclusão do inquérito policial, porque até então foram juntadas poucas provas. O advogado afirma ainda que conversou com o suspeito, que nega ter cometido o crime. Disse que não foi como estavam falando para ele no momento dos fatos ali, muito embora ele tenha uma deficiência intelectual. Então, até a comunicação com ele é difícil, né? Então, não tem como argumentar muito. Ele acaba querendo entrar em outros fatos, outras situações. Então, pela deficiência que ele possui, fica meio que limitada ali a própria conversa para que ele possa esclarecer melhor sobre isso. Pois é, que situação, hein, o Nader Kalil? Agora vem cá. Ou seja, Luciano, você viu aí, né? Sim. Exatamente. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem seria esse casal que estava ali em companhia dessa criança? O que todo mundo quer saber. Agora a polícia também, claro, vai investigar esse caso, Nader. E nós também, Luciano, porque na manhã de hoje a delegada responsável do CRIA ficou em diligências para obter outras imagens e até mesmo para confirmar alguns detalhes e informações para que essa criança possa ser ouvida através do psicólogo. A doutora Márcia já falou muito isso, que crianças são ouvidas de forma diferenciada, como especialista, e de forma muito lúdica, para que ela possa falar exatamente o que de fato aconteceu. E a criança, a doutora Márcia sempre fala, não mente. Por isso, na manhã de hoje, a delegada não atendeu a nossa produção e nem confirmou, porque ela estava em diligência para confirmar a identidade dessas pessoas. Mas uma coisa eu já posso adiantar, nenhum é o pai ou mãe da criança.
Aparentemente seria uma tia ou prima ligada à família dessa menina. Na tarde de hoje, a delegada vai falar com a nossa equipe para confirmar a identidade dessas pessoas. E, Luciano, vamos ser sinceros, as duas pessoas que estão ali, elas são coniventes com o ato praticado por esse idoso. Porque em determinado momento, a mulher chega a ficar de frente para um homem que está com a criança no colo. E é nesse momento que a gerente que denunciou o caso disse à delegada responsável que naquele momento é que a criança é molestada. É naquele momento que o idoso passa as mãos nas partes da criança. Será que essa criança não estava sendo negociada, vendida? Será que esse idoso não levaria essa criança para algum outro local? Será que essa foi a primeira vez que ele tentou molestar uma criança? São perguntas ainda sem respostas, mas que um fato é claro. Com toda certeza, essa menina não foi a primeira vítima. Isso sem sombra de dúvidas. Doutora Márcia Marcondes, Nader Khalil explicou essa questão, levantou essa bola que eu ia cantar para a senhora, exatamente isso. Será que essas pessoas, parentes ou não, talvez sejam até parentes, justamente por isso estavam com essa menina, não estavam negociando ela? Aí a gente tem um crime gravíssimo, né? Talvez estavam vendendo essa criança para a prostituição. Então, enfim, claro que tudo isso será investigado pela polícia. A gente está levantando hipóteses aqui, mas essas imagens dão a entender que está havendo algum tipo, talvez, de negociação, né? Porque essas pessoas, elas ficam de frente com um homem, né? Parecem conhecer esse homem, não é uma pessoa estranha que está ali com a criança, né? Então, enfim, a polícia vai investigar esse caso. Agora, é o que parece, hein, Márcia? De fato, não seria nem uma novidade, infelizmente, isso acontecer. Então, primeiro, temos que falar com os pais dessa criança para saber em que condição estaria com essa pessoa, se for familiar ou não, por que estaria com ela, e se em outras datas isso também aconteceu, e onde foram. E sim, dá a nítida impressão de que é uma negociação, que eles chegam e oferecem a menina e acompanham dessa forma, porque se não existe vínculo entre eles, por que uma pessoa estranha, um homem estranho, pegaria no colo uma criança de outra pessoa? Isso não faz o menor sentido, a não ser quando a gente pensa realmente na situação de estupro invulnerável. Aliás, o mesmo crime que responde, todos os que facilitam, seja nessa situação de oferecer gratuitamente ou em troca de qualquer outro tipo de benefício, né? Então, claro, o crime vai ser o mesmo e por isso a investigação ela tem que ser muito bem cuidada. Por quê? Porque nós sabemos que essa criança deve ter outras crianças no seu entorno. Será que outras crianças também não passaram por isso antes, exatamente nas mesmas condições, dessa saída com algum familiar e daí passaram pela situação de terem sido violadas? Então, isso é muito importante que seja visto para ter a situação não só dessa específica, mas se nós não temos fatos anteriores também. Nader Khalil. Luciano, eu ouvindo a doutora Márcia falar, e aí vem aquela questão de se deparar com uma criança em estado de vulnerabilidade social. Quando a gente passa por cidades e vemos aquelas placas do município, da Secretaria de Assistência Social que diz, não dê esmola, não dê esmola. É para esse tipo de situação, para que pessoas não fiquem nas esquinas, nas ruas como pedintes e podendo aí ter essas crianças aliciadas, que muitos usam essas crianças em vulnerabilidade social para se beneficiar. A doutora Márcia falou muito bem, quem garante que não há outras crianças desse círculo indígena que também não eram aliciadas por esses adultos? E o idoso, repito, pegou nas mãos dessa criança, na mão dessa criança e foi aonde? Foi numa loja, com a desculpa de comprar uma calcinha para a criança. A vendedora disse, calcinha eu não tenho, mas a gente tem calça jeans. E aí, a prova do que nós estamos falando é quando o parente entra. O parente entra no local, entra no local e faz com que, no provador, e faz com que todos nós tenhamos total consciência de que esse adulto que está ali sabia do que estava acontecendo. Infelizmente, é uma triste realidade da nossa sociedade. Tudo isso é o que nos parece. Polícia investiga esse caso. Márcia Marcondes, quer falar mais uma coisa sobre essa questão? Quero falar uma coisa a respeito da conduta dessas pessoas da loja, que estão de parabéns, que não deixaram de ver o que está acontecendo, não deixaram de se importar. Isso é muito importante, que a gente esteja atento às crianças, mesmo que elas não sejam as nossas. A qualquer criança que possa estar numa situação dessas e realmente agir.
essas pessoas estão de parabéns, porque é assim que um cidadão faz. O cidadão tem que se importar com o outro, ainda mais quando a gente vê uma pessoa nessa situação de vulnerabilidade e que poderia sim estar sendo vítima de um crime. Então, nós como humanos, como pessoas, como cidadãos, temos que fazer exatamente isso. Ir lá, ver, chamar a polícia, resolver a situação para não permitir que aconteça uma coisa dessa com as crianças. Parabéns a elas. É isso aí, isso vale para você do comércio, você que trabalha em ambiente com muito movimento de pessoas, você que fica, por exemplo, aqui na nossa capital, no centro, na rua 15 de novembro. Fique atento, isso é uma questão de humanidade, de empatia, vigie. Nós temos o dever de vigiar a todos, principalmente os pequenos, os inocentes, os que não têm como se defender. Nader Khalil, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Tudo sempre, conta conosco. Bom, e nós seguimos com o nosso balanço geral, porque sabe aquela novela que você tem acompanhado desde o início do ano aqui do